Com sabores variados e qualidade elevada, foi inaugurada na Rua Angola a Gelataria Nté, empresa dirigida pela médica e também proprietária do espaço, Lisandra Cabral dos Reis. Você é bem-vindo a essa casa com empresa Nté, primeira casa com empresa Nté na Lança. Nté é uma linha de diversos produtos e derivados de leite. A jovem empreendedora deixa sua mensagem para as mulheres. Também tem coragem, tudo mulheres, tudo gente, mas em especial mulheres jovens, não abraçar o empreendedorismo, que não ficar só na zona de conforto. A fita inaugural foi cortada pelo casal e alguns familiares. Em entrevista concedida à TGB, a Lisandra fala sobre o empreendimento. Como tudo começar, primeiro vou começar a fazer iogurte, depois vou abrir uma gelataria. Como é que surgiu a iniciativa? Iniciativa com e surgiu já que na Gana, na fazendo mestrado na epidemiologia e controle da doença. Onde ganhei estudo, cada quem está sendo no hospital, mas cada quem tem básicos aqui na face. Fala, mami também pode fazer a minha terra. E também que ambição de hoje a boteira na falar com na Guiné-Bissau também tem esse. Guiné também está fazendo isso. E que a sua parte mal. Então, eu tinha que arribar de fazer mestrado, não pegar minha marido, não tenho que fazer qualquer coisa. Não fazer iogurte em té. Mas se uma pessoa tão empolgada, a minha por para não cão. Chega é que colocando no ministério, não fala bom. Ok, a minha toca que minha mão, minha anda que minha pé. Lança iogurte em té. Passado 6 meses, a gente está falando agora que se vai mandar fazer bolo, mas começa a fazer bolo como confeiteira. Não fazer bolo, eu falei, tem coisa que não falta. Para linha de té e produtos lacticídios. Eu falei, tem que fazer gelado. Para gelados que não estou comendo na Bissau. Não é? Mas e cada falando, tem que ter um gelado artesanal, um gelado feito na produtora, um gelado com todos, como manda o figurino. Então, para ver aquilo, para mister para a terra chamada. É falado como na Guiné-Bissau também, eu estou comendo um gelado suma na Itália. Na Guiné-Bissau também, e tem filhos de terra ali, que podem fazer gelado suma de Espanha, suma de Portugal. E que é preciso para alguém vai fora para poder provar que tem no mundo. Não tem que dar na população, no povo, não ter a oportunidade. E para ver aquilo, para ver mister da terra uma oportunidade. Mister deixa um legado, mister deixa um contributo. Para ver aquilo, está na risca, em próprios meios, até a os. Mangana para. Nunca por para, lico um ano mais inteiro, lico tudo, não fazer os anos, às vezes para Deus continuar abençoando, para ter mais quarta linha de inteiro. Uma pergunta que eu me estica lá, para ver que é de nome Nté, o que significa Nté? Nté, hoje não abre outra surpresa, mas Nté, a mim manjaco, nhomi nalo, na língua nalo, Nté significa mão, tanto quanto se pode ali na logotipo de Nté, está ali mão, mão como onde nhomi, pé junta. Esses não filhos, cada ramo ali e não filhos. Cada estrela na guia não filhos. Ora cá amanhã não bem casta para purificar tomar conta desse negócio. Na língua manjaco e fala buobi. Buobi que é cultura que mais é fácil para deixar ser filhos. Então esse historial à volta de nome Nté. Muito interessante. Nós sabemos como empreendedorismo é interessante para qualquer país no desenvolvimento de terra. E nessa empresa, pequena empresa, quantos jovens que estão na emprega? De momento, tem 4 jovens que estão a empreender. Para ver que 4, alguém pode pensar que é bem pequenino, mas que 4 é vai contribuir nessa casa. Que um bocadinho de dinheiro que é tira ali, é vai ajudar a ser mamãe, ser papel com um saco de arroz, 1 litro de óleo, que lá já e economia de papel que é põe na bolsa. Então que é põe economia de papel na bolsa. Gente na bem comprar ali e não aumenta a economia do país. Então são assim que o PIB de Guiné-Bissau pode aumentar. Ora que empreendedores, tanto, sobretudo mulheres, não saem na zona de conforto, não arrisca, não vai para a vida empresarial, para não poder ajudar a competir. A empresa Nté existe há 1 ano no mercado e trabalha exclusivamente com os produtos naturais, sem conservante e sem adição de substâncias alheias aos próprios produtos. Lisandra explica a diferença de trabalhar com os produtos naturais em vez de importados. É produto ali, o cara tem na geleira durante manga de tempo, para ver que tem conservante. Logo, se tem conservante, isso ajudou na saúde
o saúde está melhor. Agora que o consumir químicos, o puro canojal, mas amanhã, e também bem parte, como próprio, efeitos secundários. A gelataria Nté está muito bem localizada. Fica na Rua Angola e conta com um ambiente moderno e agradável. A empreendedora fala do seu maior sonho. Meu sonho de empresa um dia torna uma empresa de renome. De empresa um dia poder empregar mais de que 4 funcionários. De empresa poder contribuir para aumentar social, econômico, para aumentar o BIP de Guiné-Bissau. Para tirar esse povo na dificuldade. Esse que é sonho. E expandir. Tem sucursais. E abrir gelataria ou confeitaria inteira na Canchungo, na Gabu. Da gente região também, não pode ficar só centralizado ali na Bissau. Esse que é sonho. Os clientes elogiam a nova gelataria. Acho que todos devemos passar aqui para experimentar essa delícia. Na verdade, ela começou com iogurte e hoje estamos felizes para ver a inauguração dessa coisa. Podem vir. É gostoso. Que sabor você está tomando? Nté e baunilha. Sim. É convidativo mesmo? Mesmo. Muito delicioso. É bom. Quer ver? Esse de melhor sabor de gelado com comer na Bissau. Mas não contou, ninguém que tem a ver com nenhum tipo de gelado na Bissau. Não come gelado, tio está com gelado para minha filha. Inclusive, não disse ela ali um som ali. Bom, ali um som ali, ela outro sala dentro lá. Mas não contou, ninguém me próprio, que da tua só colher. Na passa bata consumir com grande quantidade e também na contanha amigos para cada quinta e filhos ali para ter comprar gelado e também para eles próprios, mas não contou esse que não é próprio não nada mais especial e que tem nada a ver, esse de melhor qualidade. A cidade ganha mais um empreendimento que promete fazer sucesso entre amantes de gelados. A gelataria Nté conta com 14 sabores, todos feitos sem conservantes e com muito carinho. As receitas são elaboradas pela própria empreendedora. O serviço de entrega da empresa Nté prova-se por si e vai continuar.